Aham. Só uma prévia, pessoal, assim, do que foi ontem, né? A gente falou sobre os experimentos e as teorias de Arrhenius, né? Sobre as funções inorgânicas. E a gente começa a estudar os ácidos, né? E as características básicas dos ácidos, nós vimos que é o sabor azedo, que quando eles colocados em água, eles liberam íons de hidrogênio, eles sofrem ionização, eles conduzem corrente elétrica, tá? Sempre na composição dos ácidos eu vou ter um hidrogênio, ó. Deixa eu pegar aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. Sempre na composição dos ácidos eu vou ter um hidrogênio inicial, ó. Ele vai começar, sempre o composto começa com hidrogênio, ó, tá vendo, ó? Então a gente, por exemplo, vai ter HCl, HF, H2SO3, H2SO4, H3PO4, certo? H2S, HBr, H3PO4, como eu falei, HClO. Então, todos os ácidos, eles vão inicialmente começar com hidrogênios. Ó. Então, eu vou ter o hidrogênio sempre no início do composto. Isso é importantíssimo para vocês saberem, porque toda substância molecular que comece com o hidrogênio aí, ele tem característica de ácido, certo? E o hidrogênio é a principal característica, é o principal elemento que vai dizer que isso é um ácido, porque a gente vai ver outros compostos, a gente vai ver outras funções que vão ter outras características com relação a essas composições. Como, por exemplo, as bases. As bases não aparecem em hidrogênio isolado, vai aparecer o hidroxila, né? Que é o OH. Lembram? O OH, tá? Então, com relação aos compostos de ácidos, a fórmula geral para o ácido vai ser sempre essa aqui, ó. O hidrogênio mais um ametal. Decora isso, tá, gente? Sempre que você tiver o hidrogênio ligado a um ametal, você vai ter um ácido. Certo? Nunca esqueçam isso. Hidrogênio mais ametal é igual a ácido. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma, né? Aí, como classificação geral aqui, a gente já viu várias características ontem, que ele estimula a salivação, né? Que são utilizados aí para a formação de refrigerantes, a gente tem ácido no estômago, entendeu? Várias partes do meu corpo, eles podem manter uma acidez, a gente vai ver isso tudinho depois, tá? Aí, como classificação geral, vamos ter vários tipos, tá? Então, por exemplo, uma classificação que a gente não viu o ano passado e a gente vê agora é a classificação de ácidos orgânicos e ácidos inorgânicos, tá? Então, na realidade, o ácido orgânico, ele vai existir, ou orgânico ou inorgânico, ele vai existir com a ausência ou a presença de um grupamento que eu chamo ele de carboxila, certo? Carboxila é quando é isso aqui, ó, COOH, que quando em moléculas estruturais ele vai aparecer dessa forma. É um carbono com uma dupla ligação para um oxigênio e uma ligação para uma hidroxila, tá? Isso é a mesma coisa, ó. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Ó, isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Certo? Dúvidas? Não. Então, numa fórmula estrutural, isso aqui é uma carboxila, tá? Que, resumindo, eu posso escrevê-la dessa forma, COOH, certo? Na fórmula molecular, tá? Se um ácido ele contém a carboxila,
quer dizer que esse ácido ele é orgânico, tá certo? Então vejam, por exemplo, aqui esse ácido aqui. Esse ácido é o ácido acético. Ó, o ácido acético, ele contém a carboxila. Então quer dizer que ele é um ácido orgânico, tá certo? Agora, os demais ácidos, quando ele não tem esse composto COOH, quer dizer o quê? Quer dizer que ele é um ácido inorgânico. Aí são todos os outros que a gente vai estudar. Tá, gente? É a única diferença de orgânico e inorgânico. É a presença da carboxila. Geralmente nunca aparece assim em questões, mas tudo a gente tem que aprender. Então, essa é uma das classificações que também existe. Certo? Se ele é orgânico ou se ele é inorgânico. Oi. A carboxila só está presente nos ácidos ou ela aparece Não, nas bases? ela pode aparecer em vários tipos de substâncias. Tá certo? Vários tipos. Agora, assim, na base não aparece, tá? Na base ela não vai aparecer, certo? Pode ser que apareça em uma ou outra, mas é muito incomum. Eu nunca vi, entendeu? Eu nunca vi. Porque a carboxila, ela é um composto assim a metal, né? E a base ela vai ter que ser um metal ligado com o hidroxila. A única parte a metal da base é a hidroxila. Entendeu? Então, se eu ligo, por exemplo, um metal com uma carboxila, deixa de ser base. Por quê? Porque a base, a característica da base é justamente a presença desse composto, da hidroxila. Tá? Por isso o nome, hidróxido, porque vem de hidroxila. Tá? Aí, se eu coloco a carboxila, que é diferente da hidroxila, aí deixa de ser hidróxido, então deixa de ser base. Então, pela lógica, não vai existir carboxila nas bases, apenas nos ácidos. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Outra característica aqui, outra classificação dos ácidos. São várias, tá? Essa é a primeira. Vamos para a segunda. É a presença ou a ausência de oxigênio. Tá? Isso aqui vocês vão lembrar muito bem. Então, todo ácido que ele não tem oxigênio, então quais são eles? HF, né? H2S, HCl, HI, HBr, ó, eita, BR feio a peste, HBr, ficou melhorzinho. Todos esses ácidos que não possuem oxigênio, vamos chamá-los eles de hidrácidos. São os hidrácidos, tá? Quando ele possui oxigênio na composição, aí eu chamo eles de oxiácidos. Não é fácil? Então, ó, quais são os oxiácidos aqui? Os mais comuns, ó. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, H3PO4, que é o ácido fosfórico, HCl4, que eu não lembro o nome dele agora, acredito que seja o ácido hipocloroso, não sei, não lembro dele agora, certo? Mas sempre que tiver o oxigênio na composição, é um oxiácido, tá certo, gente? Então lembra bem, tem oxigênio, oxiácido, não tem hidrácido, certo? Agora muito cuidado quando vocês forem estudar as outras funções, porque muitos alunos confundem, por exemplo, o hidrácido com o hidróxido. Veja que coisa, certo? Hidróxido são bases, é outra substância, é outro grupo funcional, não é ácido. Hidrácido é uma coisa, hidróxido é outra. Então, cuidado para vocês não confundirem isso, certo? Alguma dúvida aqui? Não, não. Não, né? Então, eu vou prosseguir. Isso aqui é só relembrando, né? O do ano passado. Giovana, meu amor, Ana Letícia e Johanny. Quem me puder me responder. Vocês tiveram esse assunto ano passado? Sim. Tiveram, né? Ótimo, então. Porque vocês só estão relembrando aquilo que vocês já estudaram. Tá certo?
Vamos para outra classificação. São várias. Quando eu peço assim, Jonas mesmo sabe, quando eu peço assim, classifique os ácidos, aí você tem que colocar todas. Se ele é orgânico, se ele não é, se ele é hidrácido, oxiácido, binário, ternário, quaternário, tudo, certo? Tem que colocar todas as classificações. Então, quando eu vou classificar aqui o número de elementos químicos, ó, deixa eu até ver aqui uma coisa, para eu não me perder na explicação. Nomenclatura, volatilidade não. Deixa eu ver. Ó, quanto ao número de elementos, posso dizer que o ácido ele é binário, ternário ou quaternário. Como assim, professor? Vejam só. Tá vendo aqui, por exemplo, esse ácido HCl, ó. HCl. 2 elementos só, hidrogênio e cloro. Então ele é binário. Tá? HBr, ó. Hidrogênio e bromo. Binário. HF. Hidrogênio e flúor. Binário. Tá? Então todos esses, quando ele tem 2 elementos químicos na composição, ele é binário. Quando ele passa a ter 3, ó, H2SO4. Então, veja, eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, ele é um ácido ternário. Tá certo? Fácil, né? E o quaternário, professor? Quando ele tem 4 elementos. Então, veja esse ácido aqui. Veja que ácido da gota serena. Eu vou até, ó. O bicho é feio. Eu vou até anotar ele aqui, porque eu quero fazer a nomenclatura dele. Tentar fazer, porque é babado, viu? Bota ele aqui. H4, um colchete, Fe, CN, deu a bexiga lixa. E ele não é um oxiácido. 6 mais um colchete. Vou tentar fazer a nomenclatura dele. Então, quando o ácido ele tem 4 tipos de elementos, ó, hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio, ele é um ácido quaternário. Fácil? Fácil, né? Vamos para outra classificação. Quanto ao... Ô, professor. Oi. Mas eles só vão até o quaternário ou Só vai posso até entender? o quaternário. Ah. Certo? Aí, ó, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O que é isso, professor? É a quantidade de hidrogênios que, quando a gente coloca em água, sofre ionização. Certo? Então, por exemplo, o monoácido aqui, ó, é aquele que vai ter um hidrogênio. Tá vendo, ó? Um hidrogênio ionizável. Ô, professor, e esse aqui, H3PO2, ele é monoácido? É, pessoal. Sabe por quê? Porque, veja, deixa eu só pegar minha tabelinha aqui, só um minuto. É o PO2, deixa eu ver aqui o PO2. Só um minuto, viu? PO2. Como é o nome desse bexiga? Ó. Vejam só. O PO2, ó, tá vendo esse ânion? Ó, lembra que o hidrogênio ele é o cátion e a metal aqui, o PO2 é seu ânion. Tá vendo esse ânion PO2? Ó. O PO2, pessoal, ele é, ó, apenas ele só libera um ânion, ele só libera um elétron, tá? Ele tá ligado aqui a H2PO2, mas ele tá, ó,
ele libera apenas, esse composto aqui, ele libera apenas, ó, um elétron. Tá vendo? Então, quando adicionado em água, o que é que vai acontecer? Esse H3PO2 só vai liberar um hidrogênio. Somente. Tá? Então, se ele só libera um hidrogênio, quer dizer que ele é monoácido. Tá certo? Apenas um hidrogênio se desprende. Ah, professor, como é que eu vou saber? Aí você só vai saber quando você decorar a tabela de cátions e ânions que eu vou passar para vocês. Para saber quantos elétrons esses elementos eles vão liberar, quantos eles vão se ligar e tudo mais. Tá? Lembra que o fósforo, ele é -5, ou seja, ele tem que receber 5 elétrons. Então, ó, aqui, ele está recebendo, ó, 2, certo? Está recebendo esses oxigênios aqui e sobrou um aqui, ó, tá? E é justamente esse um elétron que vai se ligar com esse outro hidrogênio para formar esse composto, H3PO4. E aí, quando a gente coloca esse composto na água, ele libera apenas um. Tá? Do mesmo jeito, vai acontecer aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Ó. H3PO3. Veja, nesse caso, ele vai liberar quantos? Ele vai liberar 2, ele não vai liberar 3, certo? Quando colocado em água, esse ácido, ele vai liberar 2 hidrogênios, 2H+, e esse outro composto aqui. HPO3 menos 2, tá? Então, a questão aqui da ionização, do número de hidrogênios ionizáveis, vai muito a respeito da quantidade de hidrogênios que se soltam quando esses compostos são colocados em água. Aí você tem que saber, por exemplo, quanto esse composto ele vai se ligar, você tem que saber a tabela de ânions que eu vou passar para vocês, tá? Depois quando a gente for ver outras classificações, a gente vai nas bases, acredito eu, quando a gente for ver sais, formação de ácidos, a gente entende melhor essa parte, tá certo? Só entendam, primeiramente, só entendam isso. Então, a gente vai classificar os ácidos como monoácido, diácido, triácido ou tetrácido de acordo com o número de hidrogênios que eles vão ionizar, tá? Então, basicamente, vai ser dessa forma, tá certo? Aí, triácido, aqui, ó, ele está liberando 3, aqui ele libera 3, aqui ele libera 3, tá? Tetrácido, quando ele libera 4, diácido, ele libera 2, ó, esse H2SO4, ó, vai ficar assim, ó, 2 hidrogênios, quando ele é colocado em água. E o PO4, ele é assim. Esse menos 2 indica a quantidade de elétrons que ele vai se ligar, tá? Que é justamente esses elétrons desses hidrogênios aqui. Tá vendo que foram 2? Então, ele é um diácido. Certo, gente? Entenderam, pessoal? Entendi sim, Ela. Alguma dúvida? Nenhum. Pois vamos prosseguir. Então, a gente já viu classificação. Se ele é orgânico ou inorgânico. A gente já viu se ele é hidrácido ou oxiácido. Já vimos se ele é binário, ternário ou quaternário. Já vimos se ele é monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. E agora vamos ver outras classificações. Vamos lá. Aqui já está na nomenclatura. Eu quero falar outras coisas. Espera aí. Deixa eu compartilhar quadro. Deixa eu descompartilhar isso e compartilhar o quadro. Espera aí. Pronto. Então vimos 4, não foi? Vamos ver agora
uma classificação. O grau de ionização, acho que eu já falei a vocês ontem. Lembra que eu falei a vocês como é o grau de ionização? Que é quando eu tenho, por exemplo, a formulazinha alfa igual a o número, deixa eu fazer assim, ó, vai ser número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas, tá? Aí vejam, nesse tipo de classificação que eu mostrei a vocês como é que se faz essa conta bem simples, tá? O que é que a gente vai precisar? Vê só, o grau de ionização é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Tá certo? A gente vai utilizar essa fórmula e a gente vai ter um grau. Vamos dizer, por exemplo, que eu fiz esse cálculo, tá? E esse cálculo disse que o meu grau de ionização era assim. Vê só. Vamos dizer que em uma determinada solução, vamos dizer assim, eu tenho 1000 moléculas de ácido clorídrico, HCl. Tá? E eu digo que essas 1000 moléculas de ácido clorídrico estão dissolvidas em 920, ou elas estão dissolvidas e apenas 920 sofre ionização. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer o cálculo? O cálculo é o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. Quem é o número de moléculas ionizadas? Eu acabei de falar que apenas 920 sofre ionização. E o número de moléculas dissolvidas é 100, tá? Então, vai ficar alfa igual a 920. Oi. Sobre... Ali é 100 ou é 1000? É 1000. Ó, sobre 1000. Isso vai dar o quê? 0,92. Concordam? Concordo. Até então, fácil, né? Super simples. Alguém tem alguma dúvida nisso? É só interpretar a questão. Ó, verifica-se que a cada 1000 moléculas de HCl, ou seja, o número de moléculas que serão dissolvidas, apenas 920 vão sofrer ionização. Tá vendo? É só interpretar. Então, vai ficar 920 dividido por 1000, que é igual a 92. Quando eu passo isso aqui para porcentagem, isso aqui vai ficar o quê? 92%. Concordam? Então, vamos lá. O que quer dizer isso, professor? Vejam só, pessoal. 92%. Eu vou até fechar aqui. Tirar isso tudo. Vejam só. Isso pode me dizer se o ácido, por exemplo, ele vai ser forte, semiforte ou fraco. Tá? Então, vejam. Se o grau de ionização ele for menor ou igual a 50%, peraí, eu estou confundindo esse menor, não. Se o grau de ionização for maior ou igual a 50%, quer dizer que ele é um ácido forte. Tá? Um ácido forte. Se esse grau de ionização ele for menor que 5, ou maior que 5 e menor que 50, ele é moderado. E se ele for menor ou igual a 5, ele é fraco. Tá? Eu expliquei meio doido agora, pessoal, porque eu sempre confundo esses sinais de maior que e menor que. Tá certo?
Então, vamos lá, novamente. Se o grau de ionização for maior que 50, ele é forte. Se ele for maior que 5 e menor que 50, ele é moderado. E se ele for menor ou igual a 5, ele é fraco. Beleza? Esse ácido aqui deu 92. Isso quer dizer o quê? Que ele é um ácido o quê? Ele é um ácido forte. Tá? Beleza? Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma, né? Aí vejam só. Os hidrácidos mais conhecidos vão ser o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico, o ácido fluorídrico, o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. São os mais conhecidos. São os mais que vão aparecer. Não vão aparecer outros, só são esses. Tá? Aí, com relação aos hidrácidos, a gente tem que fazer no decoreba. Tá? Então, quem são os hidrácidos fortes? Ácido clorídrico, que é o ácido à base de cloro, o ácido bromídrico, que é o ácido à base de bromo, e o ácido iodídrico, que é o ácido à base de iodo. São os 3 ácidos fortes. Tá certo? Quem é o único ácido, no caso, hidrácido, tá? Quem é o único hidrácido que é moderado? É o HF, o ácido fluorídrico. Tá certo? E os fracos? O sulfídrico e o cianídrico, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês eles. Ó. Aqui, os fortes. HCl, certo? HBr e HI, tá? Ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Todos são hidrácidos. Vamos para o moderado. HF, que é o ácido fluorídrico, certo? É o único moderado que existe. É o semiforte. E o fraco? H2S, que é o ácido sulfídrico, e o HCN, que é o ácido cianídrico, certo? Então, ó, esses são fortes. Esses são moderados. E esses são fracos. Certo? Isso quando ele pede o grau de ionização. Tá? Agora, pessoal, existe um outro procedimento mais... Ô, Riali, Oi. o senhor pode repetir de quantos por cento a quantos por cento ele é fraco, moderado, Posso. forte? Vamos lá, vou anotar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, os fortes, eles são maior que 50. Certo? Maior que 50. Os moderados, eles vão ser maior que 5 e menor que 50. Tá? E os fracos, eles vão ser menor ou igual a 5. Tá? Lembrando que aqui, ó, eu errei aqui, pessoal. O forte, ele é maior ou é igual ou maior que 50. Tá? Deixa eu ajeitar. Igual ou maior que 50. Os fortes. Tranquilo? Assim, né? Aham. Pronto. Eu vou apagar tudo isso aqui. Isso aqui é para quando ele dá o grau de ionização. Você tem que fazer o cálculo e fazer a porcentagem e dizer se ele é forte, moderado ou fraco. Agora existe, pessoal, uma forma mais fácil, bem mais prática de você saber a força dos ácidos. Vê só. É quando você faz uma continha de acordo com o número de oxigênio. No caso, esse aqui é dos hidrácidos. Agora, com relação aos oxiácidos, é mais prático. Como é o oxiácido?
No caso dos oxiácidos, é simples. A gente vai pegar o número de oxigênio, número de oxigênio, certo? E diminuir pelo número de hidrogênio. Veja que simples, tá? Então, por exemplo, bem rápido aqui que tá acabando, ó. Vê só. No caso do H2SO4, certo? Eu vou diminuir o número de oxigênio pelo de hidrogênio. Vai dar o quê? 2 menos 4 vai ser o quê? 2, certo? Aí a regra é a seguinte: os ácidos que são fortes, os oxiácidos, não são hidrácidos, que são fortes, eles vão ter X maior que 2 ou 3, certo? Os fracos vai ser igual a 1, e os semifortes vai ser igual a 1, e os fracos vai ser igual a 0, tá? Acabou a aula, quando for na próxima aula eu volto com isso aqui, porque ficou mal entendido, beleza? Tá certo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.